E se tudo de ruim que acontece com você fosse a melhor coisa para o seu crescimento? Essa é uma das frases da filosofia estoica. Para quem não sabe, a filosofia estoica, ela nasceu lá na Grécia Antiga e ela serve para nos ajudar a superar as dificuldades do dia a dia, para que a gente tenha um autocontrole, para que a gente não se submeta somente às coisas ruins da vida, para que a gente analise, entenda e aprenda com aquelas dificuldades. Porque adversidades, problemas, todo mundo vai ter, mas o que determina é como nós reagimos com esses problemas, é como nós lidamos com essas dificuldades. E assim também essa frase retrata. Você já parou para pensar quantos problemas, quantos desafios você já teve na sua vida que depois de um tempo isso te levou para um lugar bom? Talvez um emprego que você perdeu há um tempo atrás serviu para que você hoje encontrasse um emprego bacana. Talvez um relacionamento que você teve há anos atrás que não deu certo e hoje fez com que você estivesse com a pessoa ideal do seu lado. Então, tem momentos na vida que a gente foca tanto no problema. Ah, isso não deu certo, essas coisas não funcionam para mim, a vida tá de mal comigo, nada para mim dá certo. Talvez isso seja só a vida querendo fazer você mudar de direção. E muitas vezes nós fazemos o quê? Fechamos os olhos. Nós queremos tudo de mão beijada, nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo fácil de mão beijada, nós queremos que as coisas acontecem no nosso tempo, nos nossos planos, do jeitinho que a gente idealiza. Só que muitas vezes nós estamos indo para um caminho errado e aí vem a vida com esses obstáculos e faz a gente mudar de direção. Então, se você está passando por esse momento na sua vida de dificuldade, de problemas, fica até o final desse vídeo para você entender esse conceito da filosofia estoica, aprender as lições necessárias para você quebrar esse ciclo e começar a assumir o controle da sua vida. E se esse tema fez sentido para você, fica até o final desse vídeo. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que tá tudo bem, para quem cansou de viver no piloto automático. E se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias eu trago conteúdos novos como esse que vão te ajudar a assumir o controle da sua vida. Então vamos lá. Só para você entender o que eu quero passar nesse vídeo, eu vou repetir essa frase. E se tudo de ruim que acontece com você fosse a melhor coisa para o seu crescimento? Essa daqui é um dos conceitos da filosofia estoica que mostra que não é sobre a gente aceitar o problema, é sobre a gente tentar entender o que aquele problema está nos mostrando ou quer nos ensinar. Pensa que você está fazendo uma viagem e de repente surge um muro gigante na sua frente. Você talvez fica parado, algumas pessoas iriam voltar e outras pessoas iriam buscar outros caminhos. Só que se a gente fica ali parado, olhando, observando aquele problema, reclamando, remoendo, a gente não consegue encontrar soluções. Talvez se você continuasse em frente, você não chegaria onde você quer. Talvez você estivesse seguindo o caminho errado. Então, essa frase vem para nos mostrar que nós precisamos mudar a nossa percepção referente aos problemas que aparecem na nossa vida. Muitas vezes esse problema que você vem passando na sua vida, ele tá aí para te ensinar alguma coisa, só que a gente foca tanto nas coisas ruins da vida que a gente só reclama, que a gente não quer, que a gente detesta aquilo, mas a gente não para aprender. O que esse problema financeiro tá aí para te ensinar? O que esses problemas do seu relacionamento tá aí para te ensinar? O que esses problemas na sua vida profissional tá aí para te ensinar? Olhar e entender esses desafios na nossa vida faz com que a gente cresça, com que a gente evolua. É como se você estivesse subindo uma escada, você dá um passo, depois vai dar outro passo, supera outro desafio, supera outro problema, supera outro obstáculo e assim você vai ficando mais forte, você vai ficando mais resiliente, você vai ficando mais inteligente, você vai entendendo o que dá certo na vida e o que não dá. Mas o nosso próprio ego do ser humano faz com que a gente deteste tudo isso. Ah, surgiu um problema. Ai, que vida ruim, minha vida não presta. Só a vida das pessoas que estão aí fora, que estão ao meu redor, a vida dos meus amigos que funcionam. Só a minha que tem problema. E não é assim. Todo mundo passa por desafios, todo mundo passa por problemas, todo mundo tem um momento ruim na vida. O que muda é que se a gente aprende com ele ou não. Se você não aprender com os problemas que você vem passando, você vai repetir ele todas as vezes. Se você não aprender com os obstáculos que aparecem na sua vida, lá na frente ele vai retornar.
Talvez agora você está começando a entender por que alguns ciclos na sua vida vêm se repetindo, porque você não aprendeu ainda com eles. E enquanto você não aprender, ele vai aparecer na sua vida de novo. Ele vai aparecer de novo. Comece a analisar na sua vida inteira, financeira, profissional, pessoal, na sua família. Se você não aprender com determinados problemas que acontecem ou já aconteceram, eles vão voltar lá na frente. E o pior, você vai começar a acreditar que é a sua vida que está ruim. Ao invés de trazer para o autocontrole e falar, cara, tem alguma coisa aqui que está fora do lugar e eu preciso resolver isso. É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Sabendo o que está acontecendo, entendendo o porquê que está acontecendo. Muitas pessoas, quando ficam doentes, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, o que ela faz? Só toma ali uma dipirona, um Dorflex. Aquela dor some momentaneamente. Mas se a causa daquele problema continua dentro da pessoa, aquela dor vai voltar a se repetir. Até que essa pessoa vá buscar formas de descobrir qual que é a causa. E muita gente não quer ir atrás da causa do problema dela. Por quê? Normalmente isso fere, isso machuca, isso toca no nosso ego, isso toca em feridas emocionais que a pessoa já não aguenta mais reviver. Só que é necessário. Se você não enfrenta aquilo que é necessário, você vai ter que reviver aquilo por muito e muito mais tempo. Então, encarar de frente essas realidades, esses problemas, vai fazer com que você cresça, com que você evolua, porque você vai entender o porquê de determinados problemas sempre estarem acontecendo na sua vida. Então, esse daqui é um dos conceitos fundamentais dessa frase da filosofia estoica. Agora, outro conceito que eu deixei aqui separado, ele não usa aquilo para reclamar. O problema está acontecendo, então eu vou reclamar. Ele usa para refletir e para identificar como eu uso isso para ficar mais forte. Essa é uma das principais características do estoicismo. É você analisar as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo e você se perguntar, como que eu posso usar isso ao meu favor? Como que eu posso tirar proveito disso? Muitas vezes o problema é tão intenso, é tão forte que a gente acha que é só coisa ruim que tem ali. Mas dentro de cada adversidade tem uma semente de oportunidade. Se aquilo apareceu na sua vida, significa que você pode aprender, mas você precisa estar atento e olhando nessa direção. O que eu posso aprender com isso? Como que eu posso fazer dessa situação um ponto-chave para me tornar mais forte? Porque se determinados problemas vêm se repetindo, é sinal que você precisa ficar mais forte, mais inteligente, mais capacitado para que ele não venha acontecer na sua vida. É como se você fosse na academia, você começa ali pegando um peso, 10 quilos, depois vai para 20, 30, 40, até você se tornar forte o suficiente. E quando você se torna mais forte, você pega aquele peso lá do comecinho e você acha que aquilo não é nada. Entende? Não é os problemas que se tornam menores, é você que se torna mais forte. E se um dia aquele determinado problema vier aparecer na sua vida, você já sabe que você é inteligente e forte o suficiente para não se deixar mais abalar. Que aquilo não te afeta mais, que você está preparado. Por exemplo, vai vir uma crise financeira, mas se você tem o seu dinheirinho guardado, se você tem os seus investimentos, se você tem a sua reserva de emergência, você não vai sofrer mais da mesma forma que talvez você veio a sofrer numa pandemia da vida, ou em um lockdown que aconteceu, que teve que fechar tudo. Então, isso são só exemplos para você colocar em prática na sua realidade. Talvez um momento de adversidade vai vir dentro do seu trabalho, mas se você está capacitado, se você tem todas as certificações, se você tem curso, se você tem treinamentos e vier, vamos supor, perder o seu emprego, você sabe que você tem capacidade e técnicas o suficiente para encontrar outro melhor. Então aquilo vai ser algo tão superficial que não vai te afetar tanto. Quando o problema chega na nossa vida e a gente não está preparado para ele, o que acontece? A gente praticamente fica na lona, no chão. A gente não consegue fazer nada, nem sair de casa, nem pensar, nem ter autoestima, nem ter alegria, porque aquilo é mais forte que a gente. Agora, quando a gente cresce, evolui, se torna forte o suficiente, pode aparecer o problema que for. Você sempre vai estar com um sorriso no rosto e sempre se perguntando, beleza, apareceu esse problema, o que eu posso aprender com ele? Então eu vou aprender e vou superar.
E eu separei aqui outro exemplo para fixar melhor essa ideia, esse conceito na nossa cabeça. Provavelmente você já deve ter visto barcos a velas no mar, no rio, etc. Você já deve ter visto ou pessoalmente ou através da internet, da televisão. Aquele barco, ele não tem nenhuma força externa, por exemplo, um motor elétrico, um remo, algo que vá fazer ele ajudar a navegar. Ele depende exclusivamente do quê? Do vento. E a pessoa que está ali controlando aquele barco não tem influência nenhuma sobre o vento. Ele depende da natureza, ele depende de um acontecimento externo. Porém, tem uma coisa que ele é responsável. Ele é responsável sobre como ele absorve aquele vento. Se o vento vem da direita, da esquerda, ele pode fazer o quê? Apenas mover as velas da maneira correta para que ele siga na direção que ele quer. Ele não tem poder de falar, ah, Deus, vai lá e sopra mais forte, eu quero ir para aquele lado, me manda um vento de norte, sul, leste, oeste. Não, ele não tem esse poder nenhum. Ele apenas absorve de uma maneira que ele pode naquele momento. Ele vira a vela para a esquerda, para a direita, e assim ele vai construindo a trajetória dele. E assim deve ser a nossa vida. Talvez muitos dos acontecimentos que você vai passar na sua vida, você não vai ter controle nenhum. Mas você é responsável sobre como você absorve aqueles acontecimentos. Se você vai ir para frente na sua vida ou se aqueles acontecimentos vão fazer com que você fique parado. Se essa mensagem fez sentido, deixa o seu like e realiza a sua inscrição aqui no canal. E só para a gente fechar, eu vou repetir essa frase. E se tudo de ruim que acontece na sua vida fosse a melhor coisa para o seu crescimento? É só a gente fazer o quê? Absorver, mudar o nosso olhar, que eu tenho certeza que muita coisa boa você vai conseguir extrair desses momentos. E novamente, se você ainda não é inscrito no canal, todos os dias eu trago conteúdos novos aqui como esse, novos pontos de partida para você traçar um novo rumo para a sua vida. Aqui eu sempre falo, ou você muda ou tudo se repete. E agora que você já encontrou o seu ponto de partida, eu quero aproveitar para deixar aqui nesse card mais um vídeo. Esse vídeo vai ser uma próxima parada dentro da sua jornada. Clica nesse vídeo e eu te vejo lá.